Olá, eu sou o professor Marco Aurélio. Seja bem-vindo ao estudo da unidade 5 da disciplina Teoria da História 1. Nesta unidade, você trabalhará com os aspectos ligados à escrita da história nos séculos 17 e 18 na Europa. Esta unidade possui os seguintes objetivos. 1. Conhecer a crise epistemológica do século 17 e seus efeitos sobre as concepções e processos da escrita da história. 2. Tomar contato com o processo de cientificação do processo de escrita da história nos séculos 17 e 18 pela vertente da erudição e da crítica. 3. Estudar o processo de articulação dos saberes históricos com os filosóficos elaborados no século XVIII como possibilidades de saída da crise do século XVII. A unidade 5 é dividida em 3 seções. A primeira trata da crise da história no século XVII. A segunda das relações entre a história, a ciência e a erudição. E a terceira seção trata das relações entre a história e a filosofia. Os séculos XVII e XVIII representam um momento crucial no tocante à escrita da história na cultura ocidental. É um momento paradoxal, de rupturas, permanências e avanços que se interconstituem e acabam por dar à historiografia ocidental sua fisionomia própria e seu aparato crítico na modernidade. É possível, nessa conjuntura, a detecção de pelo menos 3 grandes tendências historiográficas. A historiografia humanista persiste, com seus propósitos e fundamentos moralizantes, retóricos e políticos. Consolida-se o surgimento de uma historiografia erudita, com sua ênfase na recolha de acervos documentais, com a consolidação de seus métodos críticos e com a produção de suas enormes e exaustivas obras. E também surge uma nova dimensão da escrita da história, permeada por suas relações com a filosofia. O século XVII é marcado pela construção de um novo paradigma epistemológico, definido pela racionalidade e pelo método científico. As principais expressões dessa nova tendência estão em Francis Bacon, com o Novum Organum, de 1620, e no Discurso do Método, de René Descartes, de 1637. Os historiadores, porém, oscilam entre 3 atitudes que têm muito pouco de racionalidade e cientificidade. A primeira delas é a credulidade com a aceitação de fábulas antigas. A segunda é a atitude de dúvidas quanto a possibilidades do conhecimento. E a terceira atitude é a de hipercriticismo, o que leva à recusa de toda a documentação antiga. O racionalismo cartesiano do século XVII relegou a história a um plano inferior e desprezado no campo dos conhecimentos do homem. Autores como Descartes, Pascal, Malebranche e La Fontaine possuíam uma visão crítica e depreciativa do conhecimento histórico, a tal ponto que um teólogo, Bernard Lamy, disse: a história é um amontoado de asneiras, tanto dos homens quanto de suas virtudes. Mas no final do século XVII, as coisas começam a mudar e a atitude diante da história se modifica. A rejeição racionalista e do liberalismo religioso se dilui na afirmação de 2 novas dimensões do conhecimento histórico: a dimensão filosófica da historiografia e a dimensão da erudição. Apesar da existência de restrições ao desenvolvimento de uma atitude crítica, o século XVIII antecipa as bases fundantes da escola metódica da segunda metade do século XIX. As principais restrições ao espírito crítico cientificizante eram as seguintes. Em primeiro lugar, as amarras da escola providencialista. Em segundo, a mudança da noção medieval de similitude pela visão moderna e racionalista de ordem. Em terceiro, a subordinação do conhecimento histórico à teologia. E, em quarto, a ênfase literária e oratória da produção histórica. Mesmo assim surge,
a partir do final do século XVII, de forma consistente, uma atitude crítica na historiografia europeia. Sob a influência do racionalismo cartesiano, uma série de historiadores europeus começa a analisar o processo histórico a partir de uma atitude crítica, de ruptura com as formas tradicionais de construção histórica. Os principais alvos dessa atitude são os milagres e a Bíblia, fundamentos da concepção providencialista de história. Iniciada com Richard Simon, que elaborou no século XVIII críticas negando a autoria mosaica do Pentateuco, a visão crítica chegou em Dom Mabillon como seu principal expoente. O livro De Re Diplomatica, de Dom Mabillon, escrito em 1681, funda a moderna ciência da análise e crítica documental. Por outro lado, o século XVIII marcou também a consolidação de uma dimensão filosófica da história. Esta relação entre história e filosofia se deu em 4 dimensões. A primeira é a história filosófica, fundada na construção hierarquizada de relações de causa e efeito nos processos históricos. A segunda dimensão é a filosofia sobre a história, que se constituía numa reflexão sobre os objetos e métodos de concepção e escrita da história. A terceira era a história da filosofia, que percorria os caminhos históricos do pensar filosófico. A quarta e última dimensão de articulação entre a história e a filosofia foi a filosofia da história, que questionava de maneira global o curso das civilizações e as possíveis regras de seu funcionamento. Transcende os limites dessa apresentação a análise dos filósofos da história, mas não se pode deixar de ressaltar a influência das relações entre filosofia e história na historiografia do final do século XVIII e na metade do século XIX, não apenas porque estas relações influenciaram, por aceitação ou por rejeição, as principais correntes historiográficas do século XIX e XX, que são a base da historiografia contemporânea, o materialismo histórico de Marx e, em outra perspectiva, a escola metódica francesa. Aqui você encerrou seu curso de Teoria da História 1. Parabéns! No próximo semestre, você irá continuar essa jornada na disciplina Teoria da História 2, que abordará a historiografia do século XIX, nas vertentes metódicas e do materialismo histórico. Até lá e bom estudo!